Eu quero falar um pouco com vocês sobre reverência. Isso é uma palavra que já está no meu coração há um bom tempo. E a palavra que eu quero começar é 1 Coríntios 3,17. 1 Coríntios 3,17 está escrito o seguinte: se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Eu vou falar um pouco de reverência, mas o que eu não quero que você faça é, durante a palavra, começar a pensar nos outros. Que a gente tem uma grande, facilidade em começar a enquadrar as pessoas dentro de estereótipos. Mas isso que eu vou tratar com vocês, eu quero que você coloque uma pessoa só na frente quando você for lembrar de alguma coisa. Quem? Eu quero que você coloque o eu. Você pense em você. E realmente, você vai dizer, não, eu quero colocar a minha vida e ver se a minha vida está enquadrada naquilo que Deus estabeleceu na sua palavra. Nesse versículo a gente viu que quem que é o templo do Espírito? Nós. E ele falou que o templo do Espírito é sagrado. É só pela graça mesmo para a gente crer num negócio desse, né? Porque a gente é tão falho, mas a gente é tão ruim, mas é tão fraquinho. Mas a Bíblia vem e diz que a gente é sagrado. E que nós somos a habitação de Deus. Nós somos o santuário de Deus. E Deus dá uma pequena intimada, uma pequena ameaçada. Quem destruir o santuário, Deus o destruirá. Então é muito sério. Quando eu falo sobre reverência, eu não posso deixar de citar que, antigamente, se você for olhar lá nos primeiros livros da Bíblia, principalmente, você vai ver que a reverência, eu até vou falar qual que é o significado de reverência. O significado de reverência é atitude de demonstração de estima ou de reconhecimento, respeito ou também se inclinar, se prostrar. Isso é reverência. Se nós lemos na Bíblia, nós vemos que lá, principalmente no Antigo Testamento, a reverência ela estava vinculada muito forte a um lugar. A maioria de vocês deve saber que era o templo, o tabernáculo. Aquele lugar, Deus, ele dizia para o seu povo, aqui vocês têm que ter reverência. Neste lugar tem que haver reverência. Isso não é algo errado você ter reverência por um local, por um lugar. A própria Bíblia fala lá em Levítico 19:30, reverenciareis o meu santuário. É lei, Deus mesmo estabeleceu. Então não é errado. Só que a nova aliança em que nós vivemos, que é a graça, Deus ele foi muito além e nos fez a sua habitação, o seu santuário. E olha que engraçado. Seria como se nós tivéssemos que nos reverenciar, mas não é bem isso o que Deus deseja. É que em toda a nossa vida, em todos os momentos, em toda a nossa expressão, Deus ele deseja reverência da nossa parte pela sua pessoa. É porque antes as pessoas, quando elas passavam na frente do santuário, elas davam uma inclinadinha. Quem já viu isso? Alguém passando por um lugar sagrado e dá uma inclinadinha, faz uma referência, faz alguma coisa. Isso acontece até hoje, mas lá no Velho Testamento, isso era uma prática. O pessoal ia lá e reverenciava o local. Só que ele voltava para sua casa, para sua vida e vivia tudo errado. Mas o lugar, o templo, era reverenciado. Não era isso que Deus queria. Deus queria que nós, no nosso coração, em todo o tempo, tivéssemos reverência para com a presença dEle. Você entende isso? E daí Deus vem habitar dentro de nós. O que acontece? Como muitas pessoas não tiveram reverência na história, homens bons, mulheres boas, pessoas de caráter, pessoas de Deus, elas acharam um jeito simples de estabelecer a reverência. E sabe qual é o jeito simples? É criar regras. Porque se eu crio uma regra, ou você está na regra ou você não está na regra. Se Deus gosta, não gosta, é regra. Pessoas boas, de bom coração, criaram regras, mas que não estavam na Bíblia. Qual que é o ruim? Qual que é o lado ruim de regras não bíblicas? De usos e costumes? As pessoas acabam perdendo o sentido. As coisas perdem o valor, o significado em si mesmos. E daqui a pouco as pessoas estão fazendo,
mas sem saber por que estão fazendo. Daí uma pessoa deixa o cabelo comprido, e se você perguntar para ela por que o seu cabelo é comprido, talvez ela não vai saber te explicar por que o cabelo é comprido. Todo mundo está entendendo? Não estou falando contra essa pessoa, mas eu estou falando que uma prática, simplesmente pela prática, sem significado algum, ela não tem valor. Então uma pessoa ela vai colocar que você só pode estar de um jeito, só pode se mover de uma forma. Já pensou se eu dissesse assim, para a gente ter santidade, para a gente ser reverente para com Deus, todo mundo tem que entrar aqui no lugar de reunião plantando bananeira. Quem não entrar plantando bananeira, não está reverenciando a Deus. Irmão, metade ia morrer aqui. Metade não, muito mais. Eu já ia ser o primeiro aqui que ia cair. Então, o criar a regra, com o passar do tempo, ela pode perder o significado. Então, ele é um Deus, o nosso Deus, ele não é um Deus que quer se mover na reverência através das regras. Isso Deus falou muito no meu coração. Deus é um Deus que quer a reverência através da intimidade. Sabe por quê? Porque nós nos relacionamos com Deus de um jeito. Cada um tem o seu jeito. Mas será que o jeito que você se relaciona com Deus é o jeito que Deus gosta de se relacionar? Será que você já parou para pensar com isso? O jeito que eu trato Deus, Ele gosta de ser tratado assim? Porque eu vou andar com vocês um pouco pela Bíblia e eu vou mostrar para vocês que, passando da graça, indo para um reino já realmente de amor, de relacionamento com Deus, Deus, Ele leva muito a sério as pessoas com quem Ele permite ter intimidade. Porque Deus, Ele se permite ser íntimo. Deus, Ele vai começar a dizer assim, é assim, filho, que eu gosto de ser tratado. É assim que eu gosto de ser amado. É assim que eu quero que você se comporte. É assim que você me dá prazer. Nós somos filhos. Sabe qual é o problema? O problema é que a sociedade, o inimigo, quem quer que você coloque a culpa, destruiu as famílias. E nós sabemos que somos filhos, mas às vezes não entendemos o que significa ser filho. E não aprendemos a como nos comportar como filhos. Às vezes o nosso pai é ausente, a nossa mãe é ausente, ou eles não têm autoridade, ou eles nos ensinaram nos mimando, a gente subia em cima deles, batia neles, dava castigo para os pais. Porque eles também não sabiam, às vezes eles não aprenderam também. E daí você chega, entende, eu sou filho de Deus. Mas sabe como você vai ser filho de Deus? Como você é filho dos seus pais. E às vezes você é o pior filho do mundo. Sem se perguntar se Deus está gostando do seu tipo de comportamento como filho. Eu posso dizer pela minha própria experiência, eu não aprendi a ser um bom filho. Eu não tive muito relacionamento com meu pai. Até eu entender o que era ser filho, a Bíblia me ensina como ser um filho de Deus. Mas nós temos que ter uma caminhada para isso. Nós precisamos entender que tipo de filhos Deus deseja que sejamos. O que nós temos que entender? Que naquele templo que Deus tinha lá no Velho Testamento, muitas coisas eram proibidas de entrar naquele lugar. Muitas pessoas eram proibidas de entrar naquele lugar. E sabe o que isso me ensina? Que aquele lugar era sagrado. Por isso muitas coisas eram proibidas de entrar e pessoas eram proibidas de entrar. Você não é sagrado? Então tem muitas coisas na sua vida que devem ser proibidas de entrar. E muitas pessoas que devem ser proibidas de se aproximar. Mas para isso você precisa ter intimidade com Deus para entender, não é por regras. É por coisas que você, se preocupando com o santuário que você é de Deus, protegendo esse santuário, você tem que, em comunhão com Deus, entender isso. Amizades que têm que ser desfeitas, pessoas que você tem que se afastar, coisas que você faz que você não deve mais fazer. Deus não está mais vinculado apenas a um lugar. A igreja somos nós. Você já entendeu isso, né? A igreja somos nós. Mas eu não posso dizer que este lugar onde nós nos reunimos é como qualquer outro lugar da face da terra. Porque não é qualquer coisa que nós fazemos neste lugar. Sabe por quê? Porque aqui é o lugar onde nós cultuamos a Deus. O que Deus quer que nós entendamos, que para Ele nós somos mais importantes que o lugar.
Antes as pessoas jogavam o lugar de santo e elas de pecadoras, mas não. Deus quer que você entenda, você é sagrado. Aonde você está, também vai ser sagrado. Você vai santificar o lugar onde você estiver. Sabe por que este lugar é um lugar tão importante? Porque aqui é um lugar onde nós nos reunimos para a manifestação da presença de Deus. Por isso que o seu quarto é um lugar tão importante também, porque Jesus falou, fecha a porta do teu quarto, vai lá e ora em secreto, que teu pai vai te ver em secreto. Aquele é um lugar de manifestação da glória de Deus, da presença de Deus. Deus não se manifesta em todos os lugares. Deus sempre está em nossas vidas, mas nem sempre Ele se manifesta. Deus sempre está nas nossas reuniões, mas nem sempre Ele se manifesta. E quando Ele se manifesta, nem sempre é para algo bom, às vezes é para algo ruim. Vou mostrar na Bíblia isso para vocês. Mas eu quero que sempre que Deus se manifestar, seja para algo bom. Eu quero que a presença dEle sempre se manifeste, quando nós o buscamos como igreja, como corpo. Vamos comigo ler algumas passagens aí que mostram as pessoas tentando se relacionar com Deus, como é que era o negócio. Êxodo, capítulo 3, versículo 1. Diz o seguinte: Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote em Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio da sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, esta não se consumia pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então do meio da sarça Deus o chamou. Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus, não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Olha que engraçado. Moisés, se tem alguém na Bíblia que teve intimidade com Deus, foi Moisés. Se teve alguém que eu posso dizer, passou no mínimo 2 vezes 40 dias só com Deus, com a glória de Deus manifesta, ouvindo de Deus, vendo o dedo de Deus escrever na pedra, foi Moisés. Que teve ousadia de dizer, posso ver, te ver, Senhor, revela-me a tua glória. Deus foi lá e revelou a glória, escondeu com a mão, escondeu na penha, tremeu tudo, jogou no meio do fogo. Foi Moisés. Moisés que estava lá no meio do deserto. Sabe o que tem no deserto? Nada. Você acha que o lugar que Moisés estava era um lugar de culto? Não era. Quando Moisés escreveu isso aqui, ele já tinha já tinha saído com o povo do Egito, ele já tinha recebido os mandamentos, ele já estava lá escrevendo, já era um monte de Deus, mas lá na época em que ele viveu aquilo, era o deserto, era um monte. E olha que engraçado, quando Deus se manifestou, ele viu que Moisés estava se aproximando. Moisés não queria relacionamento? Não era uma coisa boa? Ele queria ver o que estava acontecendo. Meu, que impressionante, que coisa maravilhosa. Eu vou me aproximar. Quando Deus viu que ele ia se aproximar, Deus falou assim, pare, fica onde você está, tire as suas sandálias, porque o lugar em que você está é santo. O que Deus está fazendo? Está ensinando Moisés como se relacionar com ele. Isso foi uma atitude de raiva, de ódio, de distanciamento? Não, de amor. Ensinou Moisés como se aproximar cada dia mais dele, de Deus. Às vezes a gente quer chegar perto de Deus de qualquer maneira. Agora já pensou se a gente tivesse que chegar aqui, cada vez que a gente chegasse, a gente tivesse que tirar o sapato e manter uma certa distância do altar, porque é um lugar santo? Deus não pede isso hoje para nós. Mas eu quero que você entenda a mensagem que Deus passou para Moisés. Quando eu me relaciono com Deus, eu tenho que entender, Ele não é qualquer um, Ele é Deus. O lugar onde Deus está é um lugar onde eu me comporto de uma maneira diferente. Para você que é o santuário de Deus hoje, qualquer lugar onde você está, você tem que se comportar de uma maneira diferente. Contigo não é mais assim, aqui na igreja eu vou dar uma de santo, agora saiu daqui, eu vou para a balada e a vida louca. Não. Lá onde você vai, lá é um lugar santo. Deus está lá porque Ele está em você. Eu fico imaginando a cena. Moisés querendo ir, Deus dizendo, não vem. Não vem agora, não se aproxime. Mas Deus queria relacionamento. Deus estava mostrando o quê? A sua santidade, reverência na vida dele.
Agora teve outro camarada que talvez também teve um pouquinho de intimidade com Deus. Não sei se vocês conhecem Davi. Conhecem Davi? Tinha um pouco de intimidade com o Senhor? 1 Crônicas 13. Davi, ele tinha um coração assim com Deus, ele amava o Senhor e ele foi se relacionar com Deus do seu jeito. Vamos ver o que vai acontecer. 5. Convocou, pois, Davi a todo Israel, desde Sior do Egito até chegar a Amate, para trazer a arca de Deus de Kiriat Jearim. Então Davi, com todo Israel, subiu a Baalá de Kiriat Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, o Senhor que habita entre os querubins, sobre o qual é invocado o seu nome. E levaram a arca de Deus da casa de Abinadab sobre um carro novo, e Uzá e Aiô guiavam o carro. E Davi e todo Israel alegraram-se perante Deus com todas as suas forças, com cânticos, com harpas, com saltérios, com tamborins, com símbolos, com trombetas. E chegando à era de Quidom, estendeu Uzá sua mão para segurar a arca, porque os bois tropeçavam. E então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá e o feriu, por ter estendido a sua mão à arca, e morreu ali perante Deus. E Davi se encheu de tristeza, porque o Senhor havia aberto brecha em Uzá, pelo que chamou aquele lugar de Pérez Uzá até o dia de hoje. E aquele dia temeu Davi a Deus, dizendo: como trarei a minha arca de Deus? Pensa em alguém que tinha um coração que amava a Deus. Ele teve uma ótima ideia, Davi. Ele disse: eu vou buscar a presença de Deus, a arca de Deus. E ele teve uma ideia mais ótima ainda: eu vou fazer um carro novo. É como você ir comprar um carro zero. Hoje, imagina Davi indo lá na Land Rover, sei lá, na BMW, dizendo: eu quero um carro zero, quero uma caminhonete zero, eu quero uma Ram 2500 zero, que é grande, daí cabe a arca. Davi fez o melhor para Deus. A primeira andada daquele carro ia ser com a arca. Além de fazer o melhor, porque era um carro novo, Davi diz assim: a gente vai cantando, adorando a Deus, fazendo o nosso melhor, o grupo de louvor inteiro aqui, o grupo da atração vai tocando no meio do caminho, a gente vai lá junto. E dançando, que nem a gente estava aqui no louvor, dançando, cantando a Deus, porque é a arca, é a presença de Deus que está vindo. É um carro novo, eu estou buscando a presença de Deus e tal. E olha o que acontece. Um camarada vai lá, encosta na arca, Deus vem. Deus aparece, Deus se manifesta. O que Deus se manifestou? Matando o camarada. Então, como eu falei, a presença de Deus pode se manifestar. Deus sempre está, mas pode se manifestar para matar a gente também. E quando aquilo aconteceu, Davi recebeu uma mensagem: meu Deus, como eu posso trazer a presença de Deus para perto de mim? Davi temeu naquele dia o Senhor. Ele entendeu que por melhor intenção que ele tivesse, por melhor filho que ele quisesse ser, não era do jeito que ele queria se relacionar com Deus, mas era do jeito que Deus queria que Davi se relacionasse com ele. E ele entendeu da forma mais amarga possível, morrendo alguém. E às vezes a gente também tem que morrer espiritualmente para daí entender: eu só estou fazendo de um jeito que Deus não gosta. Davi, ele foi alguém que teve muita intimidade com Deus, mas ele aprendeu: não é do meu jeito, é do jeito que Deus gosta de ser tratado e reverenciado. É desse jeito que eu tenho que fazer. Para você não dizer que eu só estou muito de Velho Testamento, vai lá em Mateus 21:12. Mateus 21:12 fala o seguinte: entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Não é aquele que vai estabelecer a graça que está aqui? Mas para Jesus, o lugar onde se manifestava a presença de Deus, onde era prestado um culto ao Senhor, era um lugar sagrado. E esse lugar, ele falou, será chamado casa de oração. Este lugar onde nos reunimos não é chamado também uma casa de oração? Sim. A nossa casa não deve ser um lugar de oração? Sim. O nosso carro deve ser um lugar de oração. Onde a gente vai? Porque nós somos o santuário de Deus, onde nós vamos. Ali deve ser chamado o local de oração. Mas quando Jesus entrou no templo, irmão, daí não vem me dizer assim: isso só é 4 paredes. Ele olhou aquilo e disse: eu vou sair matando todo mundo.
foi arrebentando mesa, foi arrebentando com tudo, mandando todo mundo embora, tirando os bichinhos, os donos dos bichinhos, tudo, porque ele viu que lá dentro do templo, no átrio, só estava sendo feito comércio, onde era para ser um lugar de relacionamento com Deus. Foi muito sério, ardeu no coração de Jesus aquilo, ele ficou pé da vida. Entenda, Jesus está nos dando um sinal, Jesus está nos dando uma mensagem. Ele não queria só quebrar tudo aqui, ali naquele local, ele queria mandar uma mensagem para aquele povo. Vocês precisam ter reverência com Deus de vocês. Porque ele, Jesus, tinha reverência para com o seu Pai. Se você já leu a Bíblia, você vai ver se tinha alguém que era respeitoso, se tinha alguém que era temente a Deus, que se tinha alguém que cuidava muito como se relacionava com Deus, era o próprio Jesus. E olha que ele era o próprio Deus. Eu vi um vídeo, uma cena muito interessante. A rainha Elizabeth, que é a rainha da Inglaterra, todo mundo quando ela passa, todo mundo faz uma reverência para ela. Alguns quando cumprimentam ela pessoalmente, se prostram. Mas quando as pessoas estão de longe, quando ela passa, eles fazem com a cabeça assim. Eu achei interessante porque daí eu vi um vídeo onde todo mundo que chegava não se prostrava, não reverenciava, não fazia nada. E cumprimentava ela assim, ó, olhando no olho e saía, olhando no olho e saía, olhando no olho e saía. Daí eu descobri que aquele vídeo era de um jantar entre todos os reis das monarquias do nosso mundo. Então, ela não era a rainha deles. Ela era o mesmo nível, ela era rainha, eles eram reis também. Então, entre eles não tinha o respeito, mas não tinha a submissão. Daí eu entendi. Só trata do mesmo jeito quando você se está na mesma posição. Aqueles que entendiam quem ela era na sua vida, tratavam ela com reverência. Por que eu estou falando isso, amados? Se para você Deus é qualquer um, você vai tratar Ele de qualquer jeito. E as pessoas que verem você tratando o seu Deus de qualquer jeito, vão achar que é assim mesmo. E se para você tanto faz o jeito como você está aqui, como você presta o culto a Deus, como você se relaciona com Deus, para o mundo elas vão olhar e para elas tanto faz também. Sabe o que eu vi quando as pessoas reverenciavam a rainha da Inglaterra? Eu via a autoridade daquela pessoa. E até por mim, se essa mulher passasse, eu também ia reverenciar a mulher. Porque eu vejo todo mundo respeitando, por que eu não vou respeitar também? Por que eu estou falando isso? Porque quando você glorifica o nome do Senhor, quando você tem reverência para com o seu Deus, as outras pessoas também vão respeitá-lo. Elas vão olhar e dizer, não, ele respeita esse Deus, mesmo que eu não creia, mesmo que eu não me considere parte, mas eu também vou respeitá-lo. Quantos conhecem o pastor Kleber Malaquias aqui? Lembram dele? Uma das coisas que ele citou comigo, que ele conversou comigo, ele estudou lá em Jerusalém, estudou em Israel, e uma das coisas que impactou muito a vida dele era o tamanho da reverência que o povo judeu tem para com Deus e para com a palavra de Deus. Ele diz que isso é impactante para qualquer um de nós brasileiros, porque não é a nossa cultura. Então, uma pergunta que eu fiz questão de fazer, eu disse assim, quando vocês iam estudar a Torá, vocês entravam com o celular lá na sala? Ele falava, nunca. Eu falei, por quê? Porque é sagrado. Nossa, para nós, eu ficava assim, mas como assim? Para eles é sagrado, o que eles estão fazendo naquele momento é algo sagrado, é relacionar-se com Deus. Eles não dão bola para outras coisas. Eu não quero, amados, impor regras aqui agora, mas eu vou falar algumas questões que eu acredito que vão ser boas para você, mas eu já estou olhando muito mais nas futuras gerações pelas quais nós oramos, as pessoas que você vai ganhar para Jesus e as pessoas que você vai discipular e ensinar sobre a santidade de Deus, a reverência, o respeito para com o seu Deus, que é tão grande. Algumas coisas mostram a nossa reverência para com Deus. Eu vou falar primeiro sobre a maneira como nos vestimos. Mostra a nossa reverência para com Deus. Sabe qual é a primeira regra que você tem que aprender e tem que seguir sobre a questão de como se vestir? Você quer saber? A primeira regra é o seguinte: amarás o teu Deus de todo o teu coração,
com todas as suas forças, com todo o teu entendimento. É essa a regra. Essa é a regra que nós temos que ter para qualquer coisa na vida. É o primeiro grande mandamento, o princípio de Deus. Eu não quero te dizer que você tem que ter tantos centímetros embaixo do teu joelho, a tua saia, menina, irmã, amiga. Eu não quero dizer que a sua calça tem que estar no máximo, tanto não sei o que lá da cueca, lá que tem uns irmãos que jogam isso aqui embaixo, né? Eu não quero te falar isso. Eu quero te falar que quando você for se vestir, pense o seguinte: estou me vestindo para o meu Deus. Eu estou vestindo o templo do Espírito Santo. Estou agradando o meu amado Espírito Santo? Ele está feliz comigo? Se tem uma coisa que na hora de se vestir você tem que pensar é o seguinte: o Espírito Santo está gostando dessa maneira como eu estou vestido? Como eu disse, a reverência para com Deus deve vir da nossa intimidade com o Espírito Santo. Então eu não me importo se você vir com uma burca para cá, irmão. Irmã, toda de preto. Porque a vestimenta é algo muito cultural, para eu falar o que pode e o que não pode. A regra que eu quero que você se lembre é o quê? Ame a Deus acima de todas as coisas. Se você fizer isso, você sempre vai estar lindinho, bonitinho na presença de Deus. Em qualquer lugar. Outra coisa que mostra a nossa reverência para com Deus é o nosso respeito para com o horário. Porque Deus é um Deus pontual. E a pontualidade é um princípio fundamental de Deus. Pode ter certeza, Jesus falou assim: o dia e a hora ninguém sabe senão o Pai. Mas tem um dia e tem uma hora. Não vai adiantar, não vai atrasar, vai ser naquele momento. Pontualidade é um princípio de guerra espiritual. Deve ser respeitado. Nós precisamos entender que se o nosso Deus é tão grande, nós precisamos respeitar o horário. Isso mostra que o nosso Deus é muito grande. Então, amados, respeite o horário de cultuar ao seu Deus. Se prepare para chegar no horário de cultuar o seu Deus. Quantos aqui esperam de Deus quando vêm cultuar a Deus? Quantos esperam de Deus? Eu quero te contar um segredo. Deus também espera de você. Deus está esperando de você cada vez que você vem neste lugar. Cada vez que você entra no seu quarto, Deus espera de você também. Na hora do louvor, sabe o que Deus espera de você? Louvor. Mas se na hora do louvor você sai, você fica lá no banheiro, você fica tomando água, você fica comendo, você fica passeando, você fica fazendo qualquer coisa, isso não Deus está esperando e você não está correspondendo. Daí quando você pede para Deus fazer alguma coisa e Ele não faz, você fica bravo. Porque você se relaciona como você quer. E Deus tem que aturar e Deus tem que responder. Na hora da oferta, sabe o que Deus espera que você faça na hora da oferta? Oferte. Mas se você não se preocupar com isso, não se preparar antes, se você só olha na carteira no momento, se você tem ou não tem, daí você vai ficar só olhando mesmo. Sabe o que Deus espera na hora da palavra dEle? Que você escute e abra o seu coração para a palavra dEle. Porque Ele quer te dar algo também no momento do culto. Agora, se você fecha o coração, você fica pensando em outras coisas, se você fica conversando com o seu irmão, rindo, dormindo, se você fica olhando na internet, vendo outras coisas, que reverência você está tendo para com teu Deus? Como eu falei no início, amados, eu não estou falando isso porque eu sou perfeito. Na verdade, eu estou falando isso porque eu estou sendo tratado e crescendo isso junto com todos vocês, amém? Porque eu sinto que o meu Deus merece muito mais do que eu tenho dado para Ele. Então, se você não quer se relacionar com Deus, beleza, Deus entende isso quando você tem esses tipos de comportamento. Deus entende, através do seu comportamento, esse não quer se relacionar comigo mesmo. E Deus respeita tanto que Ele não faz nada. Só que o ruim é que quando a maioria de nós tem comportamentos que não reverenciam a Deus, sabe o que Ele não faz? Ele não faz nada com ninguém em todo esse lugar. Isso é ruim. Porque quantos não gostam daquele culto que Deus vem, a presença dEle inunda todo mundo cai, a glória de Deus cai e todo mundo sai transformado. Quem não gosta disso? Mas sabe quando isso acontece? Quando todo mundo está alinhado com Deus. Por isso que às vezes você vê isso acontecer num retiro, no encontro, porque todo mundo está focado. Todo mundo está o quê? No mesmo espírito.
Agora você precisa se preparar no seu espírito para em qualquer momento, seja na oração contínua, seja no GC, que é um momento de culto a Deus, seja aqui no Atração, seja no domingo, seja em qualquer reunião onde nós estejamos reunidos para cultuar a Deus. Ele é Deus, Ele é o nosso Senhor. Tem alguém que é perfeito aqui neste lugar? Se tem alguém que eu sei, tenho certeza absoluta que não é perfeito, é eu. Eu tenho certeza absoluta. Mas existe uma coisa muito séria. Deus escolheu usar homens e mulheres para se manifestar. Deus, Ele fala através da sua boca, você acredita? Deus, Ele te usa na oração, Deus te usa no louvor, Deus te usa na adoração, Deus te usa com o seu amigo na faculdade, no trabalho, na sua família. Deus escolheu te usar. E quando você se torna uma voz de Deus, a boca de Deus, é um momento muito importante. Sabe por que eu estou falando isso? Porque tem gente, e eu falo isso já confessando, isso eu também já passei por isso já, irmão. Quando você vê aquele lá, aquele que vai pregar hoje, não, estou indo no banheiro, do banheiro eu vou para casa. Amados, se nós olharmos para homens, nós nunca vamos ficar na presença de Deus para nada. Porque Deus escolheu usar homens e mulheres. Quando alguém está em qualquer lugar ministrando algo que tenha a ver com Deus, essa pessoa que está ministrando, ela está sendo voz e boca de Deus. Não é porque ela é perfeita, mas porque a palavra de Deus é perfeita e o nosso Deus é sagrado. E é um Deus grande. E por isso você deve respeitar. E por isso você deve abrir o seu coração. E por isso você deve ouvir. E você deve se preparar para isso. Sabe o que acontece quando eu sei que um filme é chato? Eu já sento para assistir com sono. Assim é na pregação. Se você vai para a igreja sem expectativa nenhuma de Deus falar contigo, você já cai aí, quando acaba o louvor, senta aí, você já senta dormindo, assim, já senta meio deitando no colo do irmão. Mas quando você diz assim, hoje Deus vai falar comigo, hoje Deus vai me ensinar um pouquinho mais como se relacionar com Ele, hoje Deus vai abrir o seu coração para mim, hoje eu vou sair de lá alguém diferente, transformado. Sabe o que acontece? Pode entrar o irmãozinho com um dente só, pode entrar alguém que nem fala direito português, você vai ser abençoado por Deus. Toda a pregação vai ser sensacional se você entender que é Deus falando contigo e não o homem. E eu quero que você tenha isso no seu coração sempre, durante toda a sua vida, em todos os lugares, bonitos, feios, pessoas cultas ou pessoas simples, em todos os lugares, tente encontrar Deus. Vai ser uma bênção para a sua vida, vai ser tremendo, porque daí sim você vai ter reverência, e daí a glória de Deus sempre vai vir sobre a sua vida. Existem alguns pedidos de Deus para nós, pedidos de relacionamento pessoal. São coisas que a Bíblia não fala que você tem que fazer, mas Deus no seu íntimo, o Espírito Santo, Ele vai dizer assim, faz isso que eu gosto. Amado, pensa comigo, existem coisas que são do seu relacionamento. Um dia o Espírito Santo falou uma coisa no meu coração que eu disse, eu vou fazer, meu Deus. Eu aprendi, eu fui acostumado a orar sempre antes do alimento. Mas daí eu comecei a comer fora, quando eu comecei a trabalhar fora, eu comecei a almoçar sozinho, todo dia, não estava com a minha família, não tinha aquela tradição e tal, e estava lá no restaurante, e daí eu parei de fazer aquilo. Sabe o que o Espírito Santo um dia tocou no meu coração na oração? O Espírito Santo falou assim, Jefferson, ora antes do almoço, agradece pelo alimento. Eu falei, nossa Deus, mas por quê? Daí ele falou assim, porque eu gosto. Eu gosto porque as outras pessoas, elas veem que você é diferente, elas veem que você tem um Deus que é grande, e eu gosto porque eu gosto de um coração grato. Você faz isso? Eu falei, faço, lógico que eu faço. Lógico. Não sei se tem na Bíblia um versículo expressamente que diga assim, sempre ore antes de comer. Mas o Espírito Santo me pediu isso. E se isso vai agradá-lo, eu vou fazer. Quantas coisas que talvez o Espírito Santo já te pediu, só para você. Faça, porque Ele quer ter mais intimidade com o teu coração.